Gravar. Amém, queridos? Nós estamos começando a nossa terceira aula do módulo Escatologia e eu vou compartilhar a tela com os irmãos porque nós estamos falando do mundo após a morte, né? Nós estamos falando dessa ilustração da sua apostila, que eu vou abrir aqui agora na sua tela. Essa aqui. Deixa eu colocar para visualizar em tela cheia, fica mais fácil. Nós estamos falando dessa ilustração aqui, foi aqui que nós paramos na aula passada, e na aula passada nós falamos que aquele que morria pela fé no Messias, crendo no Messias, crendo que ele haveria de vir, o resgatador, o Messias, o Salvador haveria de vir, ele morria e ele ia aqui para o seio de Abraão, que é uma parte do Hades, que a gente chamou, né, ilustramos como parte alta, que era um paraíso, era um lugar de consolo, era um lugar gostoso. Aquele que morria antes da morte de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, ele morria incrédulo, ele ia aqui para o local de tormento. Jesus, quando morreu, ele desceu nesse lugar, no paraíso. Como ele disse para esse ladrão que estava ao seu lado, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem, esse malfeitor, disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ambos, naquele dia, Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde, ambos naquele dia estiveram aqui neste lugar, no paraíso. Jesus passou 3 dias e 3 noites nesse lugar, no paraíso. E depois levou cativo este lugar, e aqueles que aqui estavam, os salvos somente, os que morreram pela fé no Messias, desde Adão, levou cativo o lugar, o cativeiro, essas pessoas todas, para o terceiro céu. Hoje, quem morre em Cristo, crendo em Cristo, vai direto para o terceiro céu. Mas quem morre ainda incrédulo, ou seja, quem morre sem crer em Jesus Cristo, vem para esse outro lugar aqui, o local de tormento. Esse local é o mesmo local que aqueles que morreram desde Caim até hoje e até o dia da segunda ressurreição. A gente vai ver que essa segunda ressurreição vai acontecer somente lá no tribunal, no juízo final. Então, lá no juízo final vai acontecer essa segunda ressurreição. Aí sim, essas pessoas que estão aqui no local de tormento, repito, desde Caim até o dia do juízo final, essas pessoas vão ressuscitar, assumir corpos mortais e se apresentar diante de Jesus Cristo para o julgamento. Porém, todo aquele que hoje morre em Cristo não fica dormindo, pelo contrário, vai para a presença de Deus no terceiro céu, onde ele está ali com Cristo, e ali ele tem relacionamento, comunhão com o Senhor e com os demais irmãos. Então, queridos, eu quero, na aula passada, a gente leu, né, o texto de Lucas 16, do 19 ao 31. Eu não vou fazer como fiz na aula passada, em que a gente leu e eu fui explicando cada uma parte dos textos, quase fazendo uma mini pregação expositiva. Nós só vamos ler o texto e depois nós vamos ler outra referência, ok? Mas só para refrescar a sua memória, nós vamos ler o texto novamente. Então, o texto está lá em Lucas, capítulo de número 16. Eu vou abrir para vocês aqui. Lucas 16. Lucas 16, do 19 ao 31. Diz assim, Lucas 16, do 19 ao 31. Havia um certo homem rico
que se vestia de púrpura e de linho fino, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas. E desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos no seio de Abraão, para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos. Lembra que aqui a palavra inferno, no original grego, é Hades. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em toda a tua vida recebeste os teus bens. Lembra-se que ele chamou aqui o homem de filho por ser um judeu. E Lázaro, de igual modo, as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. 26. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Pai, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e os profetas, a palavra de Deus, a lei e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Agora eu vou abrir o texto correlato a esse, né? De Lucas 23, que está aí na sua apostila. Lucas 23, na verdade, correlato não, né? Na verdade, que está aí citado na sua apostila. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 diz assim: E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Tá vendo aí? Então, o lugar chamado seio de Abraão, naquela outra passagem, aqui, quando Jesus cita para o malfeitor da cruz, ele diz que o local se chamava paraíso e que hoje esse malfeitor da cruz estaria com ele, ok? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos estão ouvindo um som de fundo fazendo shhh ou não? Tá limpo o áudio? Tá limpo o áudio? Tá jóia, que bom. Então tá jóia. Vou mutar aqui de novo. Perfeito. Então, só para a gente dar uma passadinha, na passagem que nós lemos, Abraão, ele começa um diálogo com um rico que morreu e foi para o lugar de tormento, chamado em grego Hades, mas todo lugar era chamado Hades. Tanto o seio de Abraão, quanto o lugar de tormento. E havia um abismo que separava esses dois lugares. O Lázaro, que era um homem que estava ali doente, muito provavelmente com lepra, morre e vai para o seio de Abraão, para o paraíso, para um lugar de consolo, para um lugar ali de delícia, né, chamado paraíso. Porém, morre o rico, incrédulo, e vai para o lugar de tormento. Não é porque ele era rico que ele foi para o lugar de tormento.
Ele foi para o lugar de tormento porque ele, na verdade, era incrédulo. O texto é muito claro com relação a isso, né? Ricos são salvos também pela graça de Deus, assim como pobres são salvos também pela graça de Deus. Ele foi para o lugar de tormento por ser incrédulo e por sua incredulidade viveu uma vida em que ele desprezou o nosso irmão em Cristo, Lázaro. Por isso, por causa da incredulidade. Tal que ele diz com clareza: manda um morto lá a falar com os meus parentes, que certamente eles se arrependeriam se o morto fosse, né? Manda o morto lá que eles vão se arrepender. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo com clareza de que os seus irmãos, os seus parentes, também viviam em incredulidade. É claro que quando Jesus contou essa parábola, Jesus estava falando a respeito dos judeus, ou seja, filhos de Abraão, que alguns se achavam ricos, alguns se achavam homens importantes e por terem dinheiro, achava que Deus os valorizava, os tinha como importantes. E aí Jesus mostra com clareza que todos os incrédulos, ricos ou não, judeus ou não, serão condenados ao tormento eterno. E também Jesus estava falando de si mesmo, dizendo que ele, ilustrando, né, de que quando ele ressuscitasse, voltasse dos mortos, mesmo assim, as pessoas, os judeus, né, os parentes ali do rico, ou seja, os judeus incrédulos, não dariam crédito à sua pregação. Esse é o objetivo de Jesus ter contado essa mensagem, né, essa história. Falei parábola, né? Desculpa, essa história com H, não é uma parábola. Jesus queria falar de si mesmo. Porém, Jesus fala de uma história, porque ele cita Lázaro, ele cita Abraão, um personagem muito claro, bíblico, histórico, e se Abraão não tivesse tido esse diálogo, estava Abraão então mentindo. Lembrem-se que eu falei com clareza que existem algumas seitas que negam que é uma história com H e falam que é uma história com E, né? Lembra que você aprendeu isso na escola, que história com E é uma ilustração, uma parábola, e história com H é um fato histórico, é uma verdade histórica. Então, essa passagem de Jesus não diz que é uma parábola, não diz que é uma ilustração, não, de forma nenhuma ele em outras ilustrações Jesus citou nomes de personagens históricos e disse que eles tiveram um diálogo, por exemplo, como nessa passagem. Então, essa passagem é uma passagem bíblica histórica, em que Jesus está falando a respeito da sua vinda, sim, de forma figurada, né, da sua ressurreição, melhor dizendo, mas também está falando de forma clara aí sobre um diálogo que aconteceu no passado, em um momento do passado, entre Abraão e um rico incrédulo, e também ali estava no meio dessa história um homem salvo chamado Lázaro, nosso irmão em Cristo. Então, tem que ficar bem claro para você de que os que morriam antes de Cristo iam para esse lugar chamado Hades, tanto os que criam em Cristo quanto os incrédulos. Porém, os que criam em Cristo ficavam no seio de Abraão, na parte chamada paraíso, desse lugar chamado Hades, ou na King James também popularmente traduzida como inferno, a palavra. E os incrédulos ficavam no lugar de tormento. Depois da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, depois que Cristo retirou o pecado dos seus eleitos, porque quando Jesus morre na cruz, ele morre pelo pecado de muitos, como diz a palavra de Deus. Quem são esses muitos? Não são todos, mas são muitos. Por que muitos? Porque ele morreu por seus eleitos. Porque se ele tivesse morrido por todos os seres humanos, sem exceção, ele também teria pago o pecado de todos os seres humanos, sem exceção. E com isso, todos os seres humanos seriam salvos. Deus não poderia condenar nenhum ser humano, porque todo ser humano teria os seus pecados perdoados e removidos. Por que que os homens que morriam no Velho Testamento, mesmo crendo em Cristo,
não iam para o terceiro céu, para a presença de Deus, como hoje. Os que morrem crendo em Cristo vão para o terceiro céu, porque eles morriam tendo seus pecados cobertos, a Bíblia diz. Ou seja, quando pela fé eles criam em Jesus, criam no dia de Yom Kippur, no dia em que o sumo sacerdote pedia a Deus que cobrisse os seus pecados. Eles sacrificavam animais que derramavam sangue, simbolizando o sangue de Jesus, mas esse ato apenas cobria o pecado, tampava o pecado da ira de Deus, somente. Agora, o Cordeiro de Deus, João Batista olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira o pecado. Então, quando ele tira o pecado do mundo, ou seja, o que a palavra mundo quer dizer nesse texto? Tanto dos judeus quanto dos gentios, homens, mulheres, pessoas de cada tribo, língua e nações diferentes, sem acepção de pessoas. Todo e qualquer ser humano que Deus escolheu para a salvação, que Deus elegeu, predestinou e foi ali levado por Jesus, os seus pecados na cruz do Calvário, têm agora os seus pecados retirados pela fé em Cristo Jesus. Por isso, quando Jesus retira os pecados, por exemplo, de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que ali estavam nesse lugar chamado seio de Abraão, quando Jesus morre e ressuscita, esses homens então podem agora, sem pecado algum, alvos mais do que a neve, não tem motivo nenhum para eles estarem mais separados de Deus. Por isso que a Bíblia diz com clareza que o Hades não pode mais conter os crentes. As portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, o Hades, o paraíso, não pode mais conter a igreja. A igreja que é composta pelos salvos, que morrem hoje em Cristo, vão direto para o terceiro céu. Não ficam mais presos, cativos nesse lugar, como é chamado aí na Bíblia Sagrada, este lugar, o Hades, o paraíso, também de cativeiro. Minha esposa veio trazer um café com leite para mim aqui, ó. Delícia, quentinho. Eu não tinha tomado ainda. Então vamos lá. Ficou claro para os irmãos? Podem liberar o microfone aí, só me confirmar. Ficou claro para os irmãos que hoje quem morre em Cristo vai direto para a presença de Deus e o porquê? Ficou claro para os irmãos o texto: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Agora uma interpretação bíblica e correta? Ficou claro? Sinalizem pelo menos com a cabeça aí para eu poder entender. Amém. Sim. Amém. Ficou. Glória a Deus. Amém. Joia, joia. Então, tomem cuidado que tem muita interpretação diversa para esse texto, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu lembro de um pastor que dizia: a gente tem que invadir o inferno, irmãos. A gente tem que entrar lá dentro e ganhar as almas para Cristo, né? Não, né? Uma vez que as almas estão no local de tormento, esse é o destino eterno delas. Não tem mais jeito. E ninguém aqui na Terra está no Hades, no lugar de tormento. Ninguém, né? Todo mundo está na Terra, ainda aqui, vivendo, comendo, debaixo dessa graça, essa graça que nós chamamos de graça comum de Deus, até os incrédulos, vivendo uma vida que podem desfrutar da vida. Deus tem prazer que eles desfrutem, e pecar não é desfrutar, mas desfrutem da vida em sua plenitude, se possível. Agora, quando ele morre sem Cristo, ele vai para o lugar de tormento, e esse lugar o mantém cativo até o dia do juízo final. Assim como a parte alta desse lugar, o paraíso, mas desse lugar chamado Hades, também mantinham cativos todos aqueles que morreram crendo em Cristo no Velho Testamento, desde Adão até a morte e ressurreição de Jesus. Quem foi o último, ou aparentemente foi o último, porque a gente não sabe quantos morreram naquele dia, né? Mas o último na narrativa bíblica foi o ladrão na cruz, né? O malfeitor na cruz. Jesus morreu primeiro que ele,
chegou primeiro, né? Porque Jesus morre antes que ele. Lembre-se que os ladrões ali, os malfeitores ainda estavam vivos e tiveram as suas pernas quebradas, né? Agora, Jesus não teve suas pernas quebradas, osso nenhum quebrado, porque já estava morto, mas ainda assim, para desencargo de consciência, o soldado, com uma lança, né, furou, né, a lateral do corpo do Senhor Jesus ali, quando João disse que viu sair dali sangue e água, e acho que tem algo tremendo nesse texto. Um dia a gente fala sobre ele, por que ele disse que saiu ali sangue e água, o que ele quis dizer com isso. Mas não é para hoje, é só uma curiosidade para despertar curiosidade de vocês. Mas Jesus morre primeiro e depois aquele malfeitor morre e também vai lá para o seio de Abraão, né? Então ele também vai lá para o seio de Abraão. E esse homem fica ali um período curto com o Senhor, né? Provavelmente não, claramente 3 dias, ou melhor, 3 noites e 3 dias, vamos dizer assim, né? 3 noites e 3 dias, porque Jesus chega ali no meio da tarde, né? E passa então a primeira noite. Isso ficou claro para os irmãos. E quem morre hoje vai para o terceiro céu, porque tivemos nós os crentes, né? Os salvos vão para o terceiro céu, que tivemos os nossos pecados removidos, e esse lugar lá no Hades, chamado paraíso, está vazio. Jesus levou o cativo o cativeiro. Onde diz isso? Vamos lá, vamos da base bíblica agora. Então vamos lá, a gente já leu a base bíblica que disse que Jesus disse para o ladrão na cruz, né, para o malfeitor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o primeiro ponto que a gente vai ler, essa referência aí também, que está na sua apostila, de Eclesiastes 12:7, para a gente entender a diferença aí entre corpo, alma e espírito. Eclesiastes 12:7. Vamos lá. Eclesiastes 12:7 diz assim: Então o pó retornará à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. Então, deixa eu pegar aqui também uma outra tradução para abrir para os irmãos aqui. NVI, deixa eu parar aqui a coisa para eu poder abrir a tradução que quero agora. NVI, Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu, ok? Então, deixa eu explicar isso para os irmãos. Se a gente ler no Almeida, vai dizer assim: e o pó voltou à terra como era, vamos parafrasear assim, e o espírito voltou a Deus que o deu. Ou seja, no ato da morte, apesar da King James querer deixar meio subentendido que pode ser um ato futuro do espírito voltar a Deus que o deu, mas Eclesiastes 12:7, se você dá uma lidinha no Almeida, eu li agora na NVI, deixa bem claro de que no ato da morte, o corpo, o pó, volta para a terra. O espírito humano, o que é o espírito humano? É o fôlego de vida. Para quem não fez um módulo, você vai ter oportunidade de fazer no ano que vem, permitindo Deus, e você vai fazer o módulo corpo, alma e espírito. E aí você vai entender cada uma dessas 3 partes aí. Nós somos um ser tricotômico. E o espírito volta a Deus que o deu. O que é o espírito? É o fôlego de vida. Quando Deus faz o homem do pó da terra, ele sopra sobre o homem, ele dá ao homem seu fôlego de vida. A vida que faz com que a gente siga em frente, com que a gente viva, com que a gente possa se relacionar com ele, né? Tem alguns irmãos que criam uma guerra enorme. Se então nós somos, o eu interior nosso é a alma, então tem o céu do cachorro e do gatinho, porque o cachorro e o gatinho é a alma vivente, né? Eu já vi irmãos criarem essa guerra aí. Então, eu vou dizer para vocês, ó, a alma dos animaizinhos, ela é diferente da alma humana. Por quê?
Porque o ser humano, ele foi um ser criado em Adão e Eva, lá neles. Hoje não estamos mais, não somos mais imagem e semelhança de Deus, né? Nós estamos sendo restaurados aí à imagem de Cristo, mas nós fomos criados, nós temos ainda um restinho disso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus completa em Adão. Imagem e semelhança, não idênticos a Deus. Imagem e semelhança em Adão. E esse Adão tinha uma alma extraordinária, esse Adão e essa Eva, assim como nós, diferente do animalzinho que é irracional, tem uma condição diferente. Então, os animaizinhos, quando morrem, não vão para o céu, tá bom? Morreu esse tempo atrás, tive que matar meu gatinho de quase 15 anos, né? E a veterinária perguntou se eu ia querer ficar com ele ali para despedir dele. Né? Ele estava com insuficiência renal e fraturou a perna, o fêmur, então não dava mais por ser um vozinho para tentar cuidar dele, para ele conseguir viver bem. Então foi sacrificado. E ela perguntou se queria despedir dele. Eu disse, olha, minha querida, desculpa, mas eu acompanhei o processo, né? Mas é só agora que ele morreu, que o bichinho foi embora, né? Acabou, não tem mais o que fazer. Né? E até o termo foi embora, né? Tá errado, porque ele não foi embora, né? Acabou, terminou, ele não saiu do corpinho e foi para algum lugar. O animalzinho, quando morre, ponto final. Mas o ser humano, quando morre, não é ponto final. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: o corpo volta para a terra como era, o espírito, o fôlego de vida, aquilo que Deus deu a nós para a gente poder viver e também para a gente poder se relacionar com Ele. O espírito, eu digo que é o telefone que nós temos em nós para falar com Deus. Quando o incrédulo assim o tem, e tem, porque recebeu esse fôlego para viver, mas o incrédulo não pode falar com Deus porque o espírito humano dele está morto. Por isso que a Bíblia diz: nós, antes de Cristo, antes de sermos vivificados, antes de nascermos de novo, para depois nele crer, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é o espírito. Mas o espírito Deus nos deu para vivermos e para falarmos com ele. Uma vez que ele retire de nós esse espírito, a nossa alma é dado destino. Então, os crentes hoje vão para o terceiro céu e os incrédulos continuam indo para o lugar de tormento lá no Hades, lá na parte baixa do Hades, chamado popularmente de inferno, ok? Então, bem claro, nós somos três partes. O corpo volta para o pó como era, o espírito vai para Deus que o deu, o fôlego de vida, e a nossa alma é dado destino, seja para um lugar de consolo, um lugar gostoso, estar diante de Deus hoje, os crentes diante de Jesus, ou para um lugar de tormento eterno. Vai aguardar o juízo final e depois vai ser condenado, né, ao lago de fogo, onde estará lá por toda eternidade. Mas a condição de tormento já começa a partir da morte, não depois do juízo final, a partir da morte. Isso é muito claro, que o tormento dos incrédulos começa a partir da morte, nessa narrativa que Jesus nos contou de Lucas, dizendo com clareza de que esse homem rico estava ali em tormentos, querendo refrescar ali a sua boca com água, né? E também sofrendo muito, e aí sim caiu em si e queria que os seus parentes não sofressem o que ele estava sofrendo. Porém, para que seus parentes não sofressem, precisavam crer na palavra de Deus. Nenhum morto, isso também é importante, viu, queridos? Nenhum morto volta dos mundos dos mortos para vir falar com a gente. Isso não é uma verdade bíblica. O dia que nós voltarmos do mundo dos mortos, voltaremos na primeira ressurreição para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Isso é muito claro. O único morto que voltou dos mundos dos mortos, né, e falou e pregou e se relacionou foi o Senhor Jesus Cristo, mas não com o corpo mortal, com o corpo glorificado, e não voltou como um espíritozinho entrando nos outros, né? Tome cuidado com isso, isso aí é demônio, só demônios que se manifestam dessa forma aí no baixo espiritismo, né? São demônios aí que vêm do mundo dos mortos. Nós cremos assim, nós
cristãos protestantes, cremos conforme a Bíblia Sagrada, que só espíritos malignos, ou seja, anjos caídos, é que podem mesmo possuir pessoas e aí sim fingir ser parentes que morreram e tudo mais o que tem acontecido aí, infelizmente. Né? Eu quero compartilhar um outro texto, uma outra referência aí para você, né? Sobre Jesus ter retirado as pessoas do paraíso e levado para o terceiro céu. Então vamos lá, vou abrir com vocês a versão King James. Deixa eu preparar ela aqui. Vou abrir com vocês aí a versão King James. Feito. Nós vamos ler o texto de Efésios, lá no Novo Testamento, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 8 ao 10. Diz assim. Deixa eu selecionar do 8 ao 10 aqui, ok? Opa, selecionou a parte do 11 também. Do 8 ao 10. Diz assim, pelo que diz, quando subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está falando de Cristo aqui, tá bom? Cristo. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também desceu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu alguns para apóstolos e outros para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores, e outros para mestres. Vou ler na NVI também, queridos. Deixa eu abrir aqui a NVI com você. Acho que você deve estar vendo aí a NVI. Vou abrir aqui Efésios 4. Efésios 4, do 8 ao 10. Nova versão internacional, Efésios 4, do 8 ao 10, diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Olha como está bem mais claro aqui na NVI. E deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, levou cativo a muitos prisioneiros. Deixa eu explicar um pouquinho mais esse texto. Ele subiu, Jesus, quando? Em triunfo às alturas, quando ele ressuscitou dentre os mortos. E por que em triunfo? Porque ele venceu a morte, venceu principados e potestades, os expôs à vergonha, e a ressurreição de Cristo foi a nossa vitória, e a grande vitória dele, né, do mundo dos mortos aí. Levou contigo cativo e contigo muitos prisioneiros. Quem eram esses? Aqueles que estavam lá no seio de Abraão, na parte alta do Hades. E deu dons aos homens. Que dons são esses? São citados aqui no Efésios 11, 4:11, no versículo 11. São os dons ministeriais. E aí Paulo pergunta aqui, que significa ele subiu, senão também que descer às profundezas da terra? Ele pergunta, se ele subiu, né, claramente, então ele desceu às profundezas da terra. Então foi lá nas profundezas da terra, né, que ele ficou, a Bíblia diz, né, foi o próprio Jesus que deu esse sinal quando ele disse, não darei um outro sinal a essa geração perversa, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, né, que aqui nesse texto é profundezas da terra. Então, Jesus
desceu às profundezas da terra e também levou ao terceiro céu cativo muitos prisioneiros quando ele subiu em triunfo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, ou seja, Jesus é o mesmo, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu é bem importante. Por quê? Porque a gente tem seitas que dizem que foi Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas que quando ressuscita e sobe aos céus, foi o arcanjo Miguel, não foi Jesus. Então, por exemplo, essa seita está negando a ressurreição, né, glorificada de Jesus Cristo. Está negando a ressurreição e a glorificação do seu corpo. Agora, nós cremos, assim como a Bíblia diz com clareza, de que o mesmo que desceu foi o mesmo que subiu, ou seja, o mesmo que desceu lá e falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o Senhor Jesus, foi o mesmo que após a ressurreição dos mortos, ascendeu ao terceiro céu, levando consigo cativo o cativeiro, ok? Dá a entender, irmãos, que esse levar consigo cativo o cativeiro pode ter acontecido depois da ressurreição. Por exemplo, Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece para Maria Madalena, né, de Magdala, ele aparece para Maria Madalena, ela vê Jesus, ela confunde Jesus, né? Tem muita dificuldade com relação a esse texto de Maria de Magdala confundir Jesus, tem muita dificuldade também com os discípulos a caminho de Emaús confundirem Jesus, né? Não identificarem que era Jesus. Assim, tem diversas interpretações, mas a interpretação mais plausível, mais clara para mim, é que o corpo glorificado de Jesus não tinha a idade de 33 anos. Ou seja, o Jesus que ressuscita dentre os mortos com o corpo glorificado não tinha a aparência física de quando ele tinha 33 anos e meio. Por isso que Maria de Magdala não o reconhece, porque a Bíblia não diz que nem lá nos textos de Emaús, né, dos discípulos a caminho de Emaús, lá diz que eles estavam com os olhos meio que fechados. Mas aqui, né, na aparição de Jesus, aqui não, a gente não leu, né? Mas na aparição de Jesus a Maria Madalena, não tem nada de citação de que ela tinha dificuldade para poder vê-lo, coisa assim. E ela não consegue reconhecê-lo por sua aparência, somente quando ele trata ela de uma forma especial, como ele a tratava, ela diz Rabone, o reconhece. Ele não permite ser tocado, e ele diz para Maria que ele ainda não havia subido aos céus, não havia subido ao Pai. Então, provavelmente, após a ressurreição, e quando ele aparece para Maria de Magdala, ele estava no processo que o autor aos Hebreus citou lá, né? Quando nós estudamos tabernáculo, quando o autor aos Hebreus cita de que ele entra no tabernáculo celestial, ou seja, ele sobe ao Pai depois de aparecer a Maria de Magdala, entra no tabernáculo celestial com seu sangue, faz a expiação no tabernáculo celestial, lá no Santo dos Santos, de uma forma completa e de uma vez por todas e eternamente perfeita. E aí sim, ele desce, por isso Paulo fala aquele que subiu, é o mesmo que subiu, ele desce e sobe, levando consigo cativo, cativeiro, o pessoal que estava lá no seio de Abraão. Estavam então expiados de seus pecados e podiam agora estar diante do Senhor na sua glória, né? No terceiro céu, estar ali com o Senhor por toda a eternidade, ok? Então ficou claro isso para os irmãos? E quando Jesus faz isso, ele também, a Bíblia diz, né? Ele concede dons aos homens. Ou seja, quando ele é assunto aos céus para por lá ficar, ele concede os dons. Então, quando que os apóstolos se tornaram apóstolos? Após a ressurreição de Jesus, né? É ali que, ao subir aos céus, ele concede os dons ministeriais do Novo Testamento. Então, o profeta do Novo Testamento é diferente do profeta do Velho Testamento, como o irmão Denis perguntou lá no grupo, eu expliquei para o irmão Denis em particular.
é diferente, porque o profeta do Velho Testamento era um mediador entre Deus e os homens, e recebia revelações do que haveria de acontecer, e documentava isso e registrava, né? Falava aos povos. O profeta do Novo Testamento tem uma função diferente, ele tem a função de, por meio da palavra escrita de Deus, por meio da palavra já revelada de Deus, exortar a igreja, animar a igreja, que significa a palavra exortar, corrigir a igreja, pregar a palavra, explicá-la. Essa é a função do profeta aí do Novo Testamento, neotestamentário, diferente do profeta do Velho Testamento. Ele não é um mediador, o profeta do Novo Testamento, entre Deus e os homens. Nós, muitas vezes, profetizamos, pregamos, mas não somos profetas, nem todos nós, só aqueles a quem o Senhor concedeu esse dom. Normalmente, o profeta do Novo Testamento é alguém que tem uma conduta mais dura, mais rígida, é alguém que não presta muito um bom serviço de aconselhamento, ele não tem chamado pastoral, então ele vai dar dura muitas vezes, né, e querer disciplinar somente pela repreensão por meio da palavra, né, o que pode matar ali ou judiar bastante de uma pessoa, né, do eu de uma pessoa nesse momento. Mas Deus é Deus, usa cada um dos dons ministeriais, ok? Mas não é o nosso módulo agora, tem esse módulo, né? Vamos estudar posteriormente. Só dei um pitaco aí porque o irmão Denis perguntou e porque esse texto citou, mas o âmago, o centro daquilo que a gente está estudando aqui, nesse texto de Efésios, é Jesus foi quem levou consigo o cativeiro e as pessoas que estavam ali no seio de Abraão, os salvos, né? Quero ler um outro texto também para a gente ver o que é esse terceiro céu, ou pelo menos, né, onde é citado esse terceiro céu, porque o que é, a Bíblia também não diz com clareza. Deixa eu abrir aqui, eu ia abrir na NVI, mas vamos seguir na King James. Deixa eu abrir ela aqui, vou compartilhar a tela com vocês de novo. Então, nós vamos abrir agora nesse texto aí da sua apostila, referenciado de 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Opa. 2 de Coríntios 12, do 1 ao 4. 2 de Coríntios 12, do 1 ao 4. 2 de Coríntios 12, do 1 ao 4, diz o seguinte: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer. Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora de corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Então a gente vai parar por aqui. Então o apóstolo Paulo aí, ele está falando de si mesmo, né? Mas não com muita clareza. Ele, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: queridos, eu vou contar algo para vocês e não convém que eu me glorie. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é contar para vocês uma visão ou uma visita física que Deus me levou a fazer. Eu não sei se foi uma visão, se eu estava fora do corpo. E também não consigo precisar para vocês se eu mesmo, com corpo e tudo, fui levado ao Senhor a visitar o terceiro céu. Note que ele chama o terceiro céu também de paraíso, assim como a Bíblia chamou o lugar, né, no seio de Abraão, aquele lugar de consolo, aquele lugar gostoso que o Lázaro foi, também, e o ladrão na cruz foi também ali por 3 dias, também a Bíblia chamou de paraíso. Então, o terceiro céu é um paraíso, é um lugar maravilhoso.
A única explicação que o apóstolo Paulo dá para o terceiro céu, que a gente pode ter, né, como explicação no texto que nós lemos, é essa palavra, paraíso. Ele diz, eu fui no paraíso. Paraíso é um lugar extraordinário, sem dúvida nenhuma. Quando você vê um lugar muito bonito, um lago lindo, uma praia linda, você diz, aqui é o paraíso, não é isso que você diz, né? Aqui é um lugar maravilhoso, aqui é extraordinário. É isso que o apóstolo Paulo fala. Agora, quando a gente chegar lá na glória, a gente vai poder perguntar para ele, Paulo, por que que você não contou mais detalhes desse lugar extraordinário? Por que que você disse que era um paraíso? Tudo bem, foi suficiente para nós sabermos que esse lugar que nos aguardava, pela graça, o Senhor nos concedeu a entrada. É maravilhoso e era maravilhoso, nós já sabíamos, nós já críamos assim. Mas você viu tantas coisas aqui, por que que você não nos contou, né? Porque ele diz, não convém falar, né? São coisas que eu não consigo explicar, né? São indizíveis, não dá para dizer, não dá para explicar as coisas que eu vi lá, mas ele disse, eu fui no paraíso. É um lugar extraordinário. Então, Paulo define aí o terceiro céu. Tem alguns irmãos, quando eu cito o terceiro céu, falam para mim, se tem o terceiro, tem o primeiro e tem o segundo. Exato. Apesar de na Bíblia não ter definições certas desses céus no plural, nós podemos dizer que esse primeiro céu, o primeiro céu, é o céu que nós vemos, é o céu visível, né? Ou seja, o céu que tem o sol, que aparece a lua, as estrelas, as nuvens. Porém, tem um outro céu, um céu intermediário entre o que nós vemos e o terceiro céu. Esse segundo céu, a Bíblia, né, eu interpreto assim, deixa eu deixar claro isso para vocês, eu interpreto que a Bíblia chama esse segundo céu de regiões celestiais. É onde ali ocorrem batalhas espirituais. É onde o apóstolo Paulo diz que por meio da oração, por meio da nossa fé, nós lutamos nesse lugar, né? Pela fé e por meio de oração. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então eu entendo que esse ambiente intermediário, esse segundo céu, e o terceiro céu é onde o Senhor mora, ok? Então, só para você criar aí uma definição do primeiro, segundo e terceiro céu. Onde nós moraremos com o Senhor aí até se morrermos hoje, até o dia que descermos com o Senhor para reinar nessa terra. Nós moraremos nesse lugar chamado terceiro céu, nesse lugar chamado de paraíso, identificado como paraíso pelo apóstolo Paulo. O que mais faltou lá naquela figurinha? Deixa eu compartilhar aquela ilustração de novo com você. Então, nós falamos de morrer antes de Cristo, falamos da morte do corpo, do espírito, né, e da alma, falamos do seio de Abraão, falamos que esse lugar foi levado por Cristo para o terceiro céu, para o paraíso. Nós falamos desse lugar de tormento, lemos os textos bíblicos. Nós falamos daqueles que morrem depois de Cristo, o que vai para o céu, para o terceiro céu, e o que vem aqui no lugar de tormento, antessala do inferno, aguardar o juízo final. Mas nós não falamos desse pedacinho aqui, ó, o abismo. Então, o abismo tem algumas referências na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, para a gente poder examinar, né, e talvez entender ou interpretar de que pode se referir a este mesmo abismo aqui do mundo dos mortos. Então vamos para lá. Vamos ler primeiro esse texto de Apocalipse 20. Apocalipse 20. Nós vamos ler do 1 ao 3. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Diz assim:
E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Então, nessa narrativa, está dizendo com clareza aqui que um anjo, não fala que é o arcanjo Miguel, nem um anjo especial, um anjo qualquer, ele prende o diabo, né? Ele prende o diabo aqui. Diabo e Satanás são nomes dados, né, a esse espírito maligno, a esse anjo caído, né? Mas tem significados, né? Acusador, adversário, né? Assim como dragão tem significado, serpente. E esse anjo amarra o diabo por 1000 anos. Para quê? Porque Satanás é amarrado na batalha do Armagedon, no fim da batalha do Armagedon, e ele é amarrado por 1000 anos porque Jesus vai reinar nessa terra. E diz, ó, até que os 1000 anos se cumprissem, até que se completem os 1000 anos. Depois ele vai ser solto por um curto período de tempo. Qual que é o âmago agora do que a gente está discutindo aqui em escatologia? Né? A gente vai falar dessa prisão de Satanás mais para frente de novo. Mas o âmago é a gente entender que ele foi lançado nesse lugar, ó, num abismo. Ele estava lá no abismo e foi preso nesse lugar chamado abismo. Onde tem outra citação de abismo? Em Judas. Judas só tem um capítulo, né? Então, ou melhor, nem tem capítulo, são só alguns versículos. Nós vamos ler aqui o versículo 6, diz assim, ó: E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas, até ao julgamento do grande dia. Novamente, a gente vai ter que ler em outra versão também, para ficar bem claro. Judas, versículo 6, vamos ver como está na NVI. Na NVI. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Também na versão NVI, não cita a palavra abismo, mas na versão, se você puder depois acompanhar na sua Bíblia, e se você tiver a versão Almeida, você vai ver que é citado nesse texto que nós lemos a palavra abismo. Deixa eu explicar um pouquinho mais esse texto. Alguns anjos que caíram, né, ou seja, que fazem parte do clube do diabo, né, do grupo de Satanás, anjos caídos, demônios, alguns deles, por algum motivo que a Bíblia não diz, foram presos em prisões eternas, aguardando o dia do juízo. Foram encerrados. Se você tem o Almeida aí, quer ver? Eu vou abrir aqui, ó, no meu celular. No aplicativo do celular eu tenho a versão, várias versões aqui, é bem legal esse aplicativo. Então eu vou ler aqui na versão do Almeida. Tem diversas versões do Almeida, tem até versões do Almeida antigas aqui, bem legais. Então vou abrir aqui em Judas, versículo 6. Joia. Judas, aqui não está no Almeida. Versões. Nova versão transformadora. Eu tenho Almeida aqui. Não diz, irmãos. Estou equivocado. No Almeida também não diz. Tem guardado sob trevas em algemas eternas, né, para o juízo do grande dia.
Então, deixa eu ver se no versículo anterior cita. Também o versículo anterior não cita aqui. Depois não crê, não é? Então, na verdade, a citação de abismo aqui em Judas está em outra versão. Eu vou encontrar para os irmãos, depois eu compartilho. Não é Almeida, não é NVI. Mas assim, só porque está referenciado na sua apostila, e para a gente deixar bem claro, depois a gente vai confirmar em Apocalipse, aí vai ficar claro para você, mas Satanás é preso num abismo. Em Apocalipse vai citar que alguns demônios estão presos no abismo. Nesse texto de Judas, cita que alguns demônios foram presos, né? E foram presos de maneira a aguardar o juízo final. Por quê? Não sabemos. Sabemos que são demônios foram presos por algum motivo. O que eles fizeram, algo que eles fizeram, levou Deus a prendê-los para aguardar o juízo final. Mas lá em Apocalipse diz que alguns dos que estão presos hoje serão soltos desse abismo. A Bíblia diz que Deus dá a chave do abismo para um anjo, lá em Apocalipse, e ele vai lá nesse lugar, no abismo, e solta alguns demônios, e esses demônios cruéis saem e começam a atormentar os homens. A Bíblia diz que eles são semelhantes ali a escorpiões, e eles atormentam os homens ao ponto que os homens, os incrédulos, querem encontrar a morte, mas não conseguem se suicidar, não conseguem se matar. Então sofrem terrivelmente. A gente vai ver isso, acontece isso na grande tribulação, é um juízo de Deus, e eles sofrem terrivelmente os tormentos desses demônios. Foram soltos do abismo, lá em Apocalipse deixa isso muito claro, e são atormentados, porém não conseguem se suicidar. Então, eu interpreto, ainda que na King James e nas Bíblias, aí, nas versões que a gente leu, não cita claramente o abismo, mas essa prisão que Deus colocou anjos aí caídos, né, demônios, essa prisão é no abismo. Por quê? Porque Apocalipse cita abismo, né, e porque Satanás também é preso no abismo, Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Lucas 8:31 é outra referência que algumas versões não vai citar a palavra abismo, mas vamos ver aqui como diz na versão NVI primeiro. Vamos lá, ver o que diz na versão NVI. Vamos ver se essa Bíblia tem diversas versões. Tem diversas versões aqui, ó. Então acho que dá para a gente escolher uma aqui. Escolher essa aqui. O texto que nós vamos ler é Lucas 8:31. Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 8:31. Aqui diz, ó: e rogaram-lhe para que não os mandasse para o abismo. Deixa eu contextualizar rapidinho para os irmãos. Lembra que tinha aquele endemoniado em Gadara, né? Ou Genezaré, como depende a tradução, traz uma palavra diferente. É conhecido muito em pregações como gadareno, né? E aquele endemoniado que ficava entre os sepulcros, e ele tinha uma multidão de demônios nele. E aí Jesus chega para expulsar os demônios, e os demônios pedem aí, nessa versão do Almeida que nós lemos, talvez naquela versão diga em Judas abismo, mas depois eu confirmo e mando no grupo para os irmãos. Eles olham para Jesus e pedem, não nos mande para o abismo. Por que eu falei é um texto complicado? Porque tem versões que diz, não nos mande para outras cercanias. Aí é complicado, porque outras cercanias poderia ser outra cidade, né? Mas nessa versão do Almeida diz, não nos mande para o abismo, que é uma melhor tradução com relação ao original. Qual era o medo desses demônios? De serem presos com os demais demônios que foram presos, né, em algum momento entre a queda e a cadeia, vamos pensar assim, né? Em um momento, ou na queda, ou logo após a queda, né, em um momento da história, Deus foi e prendeu alguns demônios caídos no abismo. E eles estão lá aguardando juízo. E alguns desses serão soltos por outro anjo do Senhor,
lá no Apocalipse, né? Tem essa narrativa. Serão soltos com a missão ali, né? Claro que não é dado a eles assim, dizer, vocês têm que fazer isso, eles fazem porque são, né, seres que gostam de praticar o mal, e eles saem ali perturbando e atormentando os seres humanos, os incrédulos, porque Deus não os dá poder de tocar os crentes, os salvos, na grande tribulação. A gente vai ver isso. Então, esse abismo que separava o seio de Abraão, o lugar gostoso, o paraíso, do lugar de tormento, esse abismo, tem algumas citações na Bíblia que pode se referir a esse abismo, sendo também neste lugar um lugar intransponível, porque é um abismo sem fim, em um dos textos que nós lemos, um lugar intransponível. E nesse lugar estão presos ali alguns demônios. E repito, não adianta perguntar, não tem resposta bíblica do porquê eles estão presos. A gente pode inventar um monte de histórias e com isso talvez até venhamos a pecar. Então é melhor a gente só ficar com a palavra de Deus. Se alguém disser por que estão presos, você diz, não sei, Deus é justo e os prendeu nesse lugar, no abismo, aguardando, alguns deles aguardam o juízo final e alguns deles serão soltos no período da grande tribulação, perfeito? Tem alguns que acreditam que eles foram presos, todos eles, para serem soltos no período da grande tribulação. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que alguns aguardam o juízo. Foram presos em algum momento e aguardam o juízo, ok? Qualquer conjectura do porquê eles foram presos, apesar de eu ter uma, depois eu posso compartilhar com vocês, né? Mas é uma conjectura só, né? No meu caso, depende de quem me ouvir, vai achar que eu sou um herege pelo que eu vou conjecturar baseado em Gênesis 6, e quem já conhece o texto de Gênesis 6 vai ter o entendimento do que eu estou falando, perfeito? Então, vou dar uma pausa agora para que vocês possam se manifestar se foi claro aí, foi claro o estudo sobre o mundo dos mortos, né? O que tem após a morte, citei que estamos todos vivos e falantes, como, né, Moisés e Elias, quando aparecem para Jesus no Monte da Transfiguração, como Abraão, o rico e o Lázaro, que estavam aqui conversando no mundo dos mortos, então não tem ninguém dormindo, não tem ninguém aguardando nada, né? Os destinos já são dados após a morte, o destino é dado à alma. Tem alguma dúvida ou posso ir para o próximo tema aí de escatologia? Marcelo, me surgiu, graça e paz. Me surgiu aqui devido no período que o irmão está falando, entrou na minha mente aqui umas 3 perguntas. Eu não sei se eu quero fazer pelo menos umas 2 aqui. Aí o irmão analisa se pode responder agora. Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta, em relação ao tabernáculo. Veja bem, se Jesus fez expiação no tabernáculo celestial e ele disse para Maria Madalena que ele não tinha subido para o Pai ainda, ou seja, para o terceiro céu, então o tabernáculo não está no terceiro céu. Essa é a pergunta. Irmão, a segunda. A primeira, vamos responder a primeira só para não confundir. Eu creio que sim, mas a Bíblia diz que está no céu, né? Se tem um quarto, um quinto, um sétimo, né? Não sei, né? A eternidade e a profundidade dos universos que Deus criou, só Deus mesmo tem, né? Nós aprendemos lá na escola que o universo é infinito. Lembra disso? Ó, você olhar para as estrelas e as estrelas das estrelas e as galáxias, isso tudo é infinito. É infinito porque a gente nunca conseguiu medir, a gente nunca conseguiu ir lá no fim, a gente não sabe o que tem. Por isso a gente diz que é infinito, mas o que de fato tem só Deus sabe. Outra pergunta. Eu sei. A presença dele está em toda a terra. A pergunta foi por essa expressão dele, ainda não subir para o céu. Perfeito. Então, é o que ele diz. Ainda não subi para o céu. Também Aí eu me lembrou do tabernáculo. O autor aos Hebreus também diz que no céu está o tabernáculo, mas não diz no terceiro. É isso que eu estou dizendo por irmão. Eu creio
ser no terceiro, mas não posso te afirmar com base nos 2 textos de referência que o irmão está se lembrando que a gente está citando aqui, ok? Tá. Outra curiosidade é que alguém me fez uma pergunta esses dias e o irmão até citou aí agora no decorrer da aula. Por exemplo, como conhecer os irmãos no céu se já morreram antes de nós? Ou seja, se nós não, nem conhecemos, nem sabemos quem são esses irmãos, a expressão que dá, ou seja, a nossa mente, seremos apresentados esses irmãos para nós? Alguém me fez essa pergunta esse dia e eu respondi para essa pessoa o seguinte: olha, se eu nunca vi Abraão, ou seja, se eu nunca vi Cristo, claro que Cristo tem que me apresentar, porque como é que eu vou saber de quem? Como é que eu posso entender esse ponto aí? Talvez o Senhor, né, não precise se apresentar, porque no dia do arrebatamento É, você vai ter certeza claro. quem ele é, né? É, Além disso, também, se você morrer e hoje estar lá com o Senhor, ou eu morrer, claramente o Senhor é Deus e vai ter uma evidência de quem ele é. Agora, os demais irmãos, sem dúvida, nós vamos conhecê-los, né? Entender quem eles são. É que as pessoas perguntam, as pessoas deduzem que os discípulos conheceram quem era Moisés e Elias somente pela aparência, mas não. Primeiro, na época dos discípulos não tinha foto colorida e bonitinha que nem a gente tem hoje, né? Já começa por aí. Depois, eles nunca tinham andado, né, com Moisés e nem com Elias, para saber de quem eles eram ali no Monte da Transfiguração. Provavelmente no diálogo de Jesus com eles são chamados por Jesus, né, de Moisés e de Elias. O Senhor os conhecia. E quando Jesus chama Moisés de Moisés e Elias de Elias, os discípulos, ouvindo e vendo isso, lembre-se que 3 deles foram escolhidos pelo Senhor para estar nesse momento da transfiguração. Eles ouviram e viram isso e por isso reconheceram Moisés e Elias. Não quer dizer que reconheceram por interpretação, assim, souberam quem eram, não, não é isso. Acredito que no céu também é a mesma coisa. Nós vamos ter que ser apresentados, nos conhecer e vamos ter a eternidade inteira para conhecer todo mundo lá. tá. Então, só para finalizar, eu vou precisar sair aqui, que eu tenho uma emergência. A outra parte, dos anjos caídos, então esses anjos vai sair após o milênio. Os De anjos. Não. Judas, dos anjos que estão presos. Alguns vão sair desse lugar, serem livres desse lugar para o juízo final, ou seja, depois do milênio, né, que é o juízo final, e alguns, segundo o Apocalipse, a gente vai ver, vão ser soltos para atormentar os incrédulos durante a grande tribulação. Ah, tá, perfeito. Okay? Então tá bom, obrigado. Porém, todos os anjos caídos, assim como todos os incrédulos, serão julgados no juízo final, depois do milênio. Fim de todas as coisas. Certo. Obrigado, Ok? Marcelo. Valeu. Perfeito. Agora, então, a gente vai, irmãos, para o dia do arrebatamento. Vamos juntos lá para começar o dia do arrebatamento? Ô, Podemos? Marcelo, posso fazer uma pergunta? Claro. Faça. Uma dúvida. Tem uma história que diz que eu não sei se é verídica, mas diz que Jesus desceu no inferno, no local de tormento, e pregou lá e tomou a chave da mão do diabo. Como você pode explicar essa história? Sim. Se é Então, vamos verídica lá. ou não? Vamos lá. Pedro cita dizendo que Jesus pregou para os espíritos em prisão, né? E dá a entender pelo texto bíblico que morreram também na época de Noé e tudo mais. Vamos lá. Jesus desce, né, ao lugar de tormento, sem dúvida nenhuma, eu creio nisso. Né? A Bíblia também, para mim, é muito clara com relação a isso. Por quê? Porque ele desceu com o pecado nosso. Ele não desceu como alguém justificado pela fé. Entenda isso. Ele desceu como alguém pecador. Ele foi declarado pecador, tal que Deus se separa dele, do relacionamento. O relacionamento de Jesus com Deus, o Pai, é interrompido nesse momento em que ele leva sobre si o pecado da humanidade, né, de todos aqueles que iam crer em Cristo, dos eleitos. Quando a Bíblia diz isso, né, em Isaías 53, deixa muito claro que ele levou sobre si os nossos pecados.
E também quando a Bíblia diz que ele toma sobre si, vamos dizer assim, né? Nesse momento, há uma interrupção no relacionamento e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento, né, ele está então separado de Deus como um pecador, apesar de nunca ter pecado. Isso tem que ficar bem claro para cada um de nós. Ele desce então condenado ao inferno e ele vai para esse lugar de tormento, ok? A palavra inferno aí, lembra, eu já expliquei, vai para a parte baixa do Hades. Porém, Deus o declara inocente, porque ele morre no lugar de muitos, ele não morre por seus próprios pecados. Deus o declara inocente, ele pega a chave da morte do inferno, necessariamente isso não é algo físico, tá bom? Ah, irmão, eu quero crer que são duas chavezinhas mesmo que Jesus pegou lá, né? A morte não é uma porta, então não dá para ter uma chave, né? Não é isso que o texto está dizendo. Chave significa autoridade sobre um lugar. Por exemplo, você tem a chave da sua casa, você tem a autoridade da sua casa, você abre e fecha ela. É isso que a chave significa. Então, ele pegou a chave da morte, ele tem autoridade agora sobre a morte. Antes não, né? A morte vencia todos, levava cativos todos para esse lugar, para o Hades. Ele agora tem o poder sobre a morte, assim como ele tem o poder sobre o inferno. Ele pegou a chave da morte e do Hades. Ele tem o poder sobre esse lugar. E aí o Senhor vence ali o inferno, ressuscitando dentre os mortos. Ele ressuscita dentre os mortos. Essa é a vitória de Jesus sobre a sua morte, né, e condenação temporária. Como ele ressuscita? Pelo seu próprio poder? Não. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Né? Depois ele vem ali no Hades, lembra? Ele aparece para Maria Madalena. Então vamos lá. Ele morre, desce ao inferno. Né? Até o credo católico diz isso. Né? Morreu e desceu ao inferno. Então ele desce ao inferno, ele vence, porque Deus o declara inocente. Ele vence a morte e o inferno, tomando ali a autoridade, né, a chave da morte do inferno, ressuscita dentre os mortos, aparece para Maria de Magdala, sobe aos céus, realiza a expiação eterna e completa no tabernáculo celestial, desce novamente no paraíso, e aí eu interpreto o texto de Pedro. Ali no paraíso, ele anuncia para os espíritos que estavam em prisão, para aquelas pessoas que ali estavam, né? Espíritos aí nesse texto significa alma, ânimos, né? Então, para as pessoas que estavam ali em prisão, ele anuncia, ele diz assim, ó, eu venci, vou levar vocês comigo, vou ilustrar assim, porque a palavra pregou em Pedro, às vezes é traduzida, e o texto no original permite, por anunciou sua vitória. Agora, quem interpreta esse texto dizendo, olha, Jesus pregou para os incrédulos ali, e eles tiveram oportunidade de ser salvos de novo e tal, isso não tem respaldo nenhum na Bíblia Sagrada. Nenhum respaldo. Né? Nós não temos nenhuma base bíblica para dizer que em algum momento da história Jesus salvou no inferno, ok? A não ser o texto de Pedro que diz que ele anunciou para os espíritos em prisão. Mas a maioria dos teólogos, dos intérpretes bíblicos vão dizer que ele anunciou a sua vitória para o pessoal, os irmãos que estavam no seio de Abraão, né? E levou consigo o cativeiro e subiu agora ao terceiro céu depois dessa anunciação aos irmãos. Depois da sua vitória, ele fala com os irmãos e leva esses irmãos para o terceiro céu. Então, não tem nada na Bíblia que diga que ele anunciou para os incrédulos para a salvação. Note com clareza que quando Abraão fala com o rico, ele diz, o seu estado, vamos parafrasear assim, é definitivo. Você não pode passar daí para cá, nem a gente daqui para lá, né? E você também não pode ir lá visitar seus irmãos, nem o morto pode fazer isso. Falando de que ele estava numa condição definitiva. Ok? Ficou claro? Perfeito? Então, só repassando. Só repassando. Entendi. Jesus morre na cruz, desceu ao inferno por causa dos pecados, é declarado inocente,
por Deus, vence ali o inferno com sua ressurreição, ressurreto pelo poder do Espírito Santo, aparece para Maria Madalena com o corpo glorificado, sobe aos céus, lá nos céus, entra no tabernáculo celestial e realiza a expiação eterna, desce ao seio de Abraão, ao Hades, ao paraíso do seio de Abraão, anuncia para eles a sua vitória e leva cativo aqueles irmãos, o cativeiro, ao terceiro céu, onde estão os irmãos até hoje. Perfeito? Perfeito. É que eu ouço muito pregação que dizem que Jesus pregou lá no local de tormento e salvou lá. Tem um teólogo chamado Champlin, que ele também crê nisso. Então, não é uma linha, assim, totalmente louca, não. Tá bom? Então, quando você ouvir, respeite esse irmão. Mas, assim, é só o Champlin, que eu conheço, que fala isso. Todos os outros teólogos sérios, nenhum fala isso. Nenhum. Nunca vi nenhum falar isso. Qualquer Bíblia de estudo que o irmão lê esse comentário lá de Pedro, você não vai encontrar de que ele pegou na parte baixa do Hades, no lugar de tormento, salvou alguns. Né? O Champlin acredita até que ele salvou pessoas que não puderam ouvir do Evangelho na época de Noé. Mas tem muita gente que morre sem ouvir do Evangelho. Né? Mas isso não os exime da condenação, porque Romanos 1 diz que Deus se manifesta por meio da criação da natureza a toda criatura, todo ser humano, de uma forma que ele prova a sua existência no intelecto, no coração daquelas pessoas. Mas eles negam que Deus existe e fazem deuses para si e vivem na prática do pecado ao ponto que Deus os entregou às suas paixões infames. Então, só de não entenderem, não glorificarem a Deus, a sua existência, já estão completamente condenados, negando, né, incrédulos, negando que Deus existe, negando Deus, ok? Então, não choque com isso, mas assim, primeira regra do nosso curso e de qualquer curso bíblico, teológico, vai dizer assim, a lei da hermenêutica pede 3 textos de prova. 3 textos, não 1, 3. Então não dá para a gente pegar um texto e basear toda uma teologia de pregação de Jesus pós-morte, de salvação no inferno, né? No lugar de tormento. Não dá. Né? A lei da hermenêutica não nos permite fazer isso. Por isso que os teólogos sérios dizem, só dá para interpretar em harmonia com o restante da Bíblia de que Jesus anunciou a sua vitória e levou cativo o cativeiro, que era o pessoal que estava no seio de Abraão. Porque a primeira pergunta é, tá bom, ele pregou no inferno e ele salvou no inferno. Vamos por essa hipótese. Salvou, vamos dizer que sim. Né? É uma hipótese, é hipotético, eu não creio. E esse pessoal foi para onde? Passou do lugar de tormento para o seio de Abraão, é isso? Porque se passou do lugar de tormento para o seio de Abraão, nega a Bíblia quando Abraão disse, vocês não podem passar daqui para cá, e nós daí para lá, concorda? É estranho. Concordo. Então já nega a própria Bíblia. Então eu discordo completamente dessa linha teológica. O irmão Marcelo, uma pergunta. Irmão Marcos primeiro, irmã Dani, ele começou a falar, tá bom? E a irmã em seguida. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, irmão. Referente à ressurreição, existe algum relato ou base bíblica referente à ressurreição de Lázaro? E Lázaro permaneceu por 3 dias, foi no 4º dia Jesus chegou, né? Isso. E tem alguma referência ou algum relato, algum estudo referente à ressurreição sobre o que Lázaro, se ele presenciou ou se ele viveu algo? Não existe. Ou tem nesses alguma 4 dias? Isso. Não tem nada, né? A Bíblia tem não nada, né? narrativa. Porque Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, mas não tem nada aqui. Não. Na interpretação bíblica, né, nós conseguimos entender que Lázaro não ficou no túmulo. Lázaro foi para onde? Foi para o seio de Abraão. Sim. E quando Jesus o chama, né, do mundo dos mortos, ele volta então a tomar posse do seu corpo, mas ele não tem consciência da vida pós-morte. Nenhuma. Né? Porque não tem nada registrado na Bíblia sobre isso. E não diz nada na Bíblia sobre essa consciência de Lázaro nesses 4 dias. Lembrando que a
A condição de Lázaro era de ressuscitado, né? Deixa eu deixar bem claro. Ele ressuscitou dentre os mortos na condição de um homem mortal. Lázaro não recebeu o corpo glorificado. Isso precisa ficar bem claro para todos nós. Ou seja, Lázaro voltou a morrer mais à frente. Perfeito? Todo milagre de ressuscitação de Jesus, todo milagre, as pessoas voltaram a morrer mais para frente. O único que ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado até hoje é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a primícia da ressurreição, a Bíblia diz. Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado. Ninguém mais. Agora, o outro lote, né? Ou seja, os que vão vir em seguida, depois de Jesus, é a igreja, na primeira ressurreição dos mortos. Então, precisa ficar bem claro. Aquela menina que Jesus ressuscitou, todos que Jesus ressuscitou voltaram a morrer. Correto. Perfeito? Dani, pode fazer sua pergunta, irmã. Estendendo um pouco a pergunta do irmão Wesley, sei lá. Sim. É um nome diferente aí, não. Ele fala que a gente vai ter tempo, o irmão estava explicando que a gente vai ter tempo de conhecer as pessoas, Abraão, Moisés. Então, eu tenho uma dúvida, que sempre eu acho que tem bastante pauta nessa discussão, sobre se a gente vai reconhecer as pessoas que a gente conheceu aqui e que foram salvos. Sim, quando a gente chegar lá. Eu creio piamente, se a gente vai reconhecer Moisés, ou seja, Moisés, mesmo depois da sua morte, né, ele aparece ali para o Senhor com a sua personalidade intacta, né, Elias também, né, e foi reconhecido pelo Senhor e conversou com o Senhor com o mesmo nome e tudo mais. Claramente nós vamos reconhecer, né, eu vou encontrar a irmã em algum ponto da eternidade, a irmã vai me encontrar, e a gente talvez se lembre desse dia que a gente bateu esse papo aqui sem problema nenhum. A única questão é que alguns vão dizer assim, ó, a gente não lembra nada do dia a dia, a gente só não perde a nossa personalidade. Alguns vão entender assim. Porque a nossa condição de mentalidade, do que a gente lembra ou deixa de lembrar, vamos dizer assim, na vida pós-morte, nós não temos registro bíblico claro disso. Não temos. Então, a gente sabe que a gente vai ter um corpo glorificado, que a gente vai ser a semelhança de Cristo. A gente sabe que a vida de Deus e a natureza de Deus vai nos tomar de uma forma extraordinária, que a gente vai ser exaltado acima dos anjos. A nossa condição ressurreta dentre os mortos com o corpo glorificado é uma condição acima dos anjos, parecidos com Deus. Não seremos deuses, mas seremos semelhantes a Deus. Agora, nós não sabemos de quem nós vamos nos lembrar, o quanto, né? Uma coisa eu tenho certeza, a gente não vai se lembrar de quem se perdeu, porque senão a gente teria sofrimento na eternidade, então isso não será possível. Mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, com base em Moisés e Elias, e no que Jesus disse, né? Meu Deus, Deus é Deus de vivos e não de mortos, e aqueles que, falando a respeito dos que entrariam primeiro no reino dos céus, se assentariam na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, duas outras personalidades aí, Isaque e Jacó, claramente intactas, né? Sem problema nenhum. Davi também vai vir trabalhar com o Senhor, assumir trabalho no milênio, então uma personalidade intacta. Então, sem dúvida nenhuma, nós permaneceremos com as nossas personalidades, nos conheceremos, só não nos lembraremos das coisas ruins ou dos incrédulos, porque o sofrimento não tem espaço na eternidade futura. Então, tipo, eu vou encontrar meu pai, vou lembrar que ele era meu pai ou não? Só vou conhecê-lo? Sim, conhecê-lo sim. Agora, essa filiação já não existe nos céus. Jesus deixou bem claro, no céu seremos como os anjos, não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, ou seja, não tem mais essa estrutura familiar, seremos todos filhos de Deus, todos irmãos, e Deus será, sim, o nosso único Deus e Pai. Então, no céu, há a unidade da igreja, né, a unidade do corpo de Cristo, não há essa ligação entre marido e mulher, pai e filho, não há. Isso não há.
Agora, como entender isso, minha irmã? A hora que a gente estiver lá, a gente vai experienciar isso e vai entender. Agora não dá para entender isso com profundidade. Larga louco. Lógico que larga louco, eu não estou proibindo vocês de pensarem, não. Pode pensar sobre isso. Não tem pecado nenhum em pensar. Só não dá para a gente conjecturar ou tomar alguma decisão de crer assim ou assado naquilo que a Bíblia não nos traz base bíblica escrita, né? Não tem como. Obrigada. Perfeito. Queridos, agora já não dá mais para pegar no próximo tópico, né? Agora já são 10:55, né? Perdemos aí quase 30 minutos do início da aula, né? Vamos fazer uma pergunta, então? Ou lógico. Agora vamos fazer mais umas perguntas aí e concluir. Pode fazer, por favor. Se a gente está nesse mundo aqui e tem muita maldade e diz que a gente tem que orar e vigiar porque os leões estão ao nosso redor, esses 1000 anos do diabo já não aconteceu? Nós não estamos nele já no abismo, já não? Primeiro ponto é, o texto bíblico diz que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Ele não, nesses 1000 anos, ele não vai atormentar ninguém. Nesses 1000 anos, ele não vai poder enganar as nações. É isso que o texto bíblico que nós lemos diz. Hoje ele está solto da silva, né? Hoje sim, ele está solto. Ele é o leão que o apóstolo Pedro cita, né? Que está ao nosso derredor bramando como um leão, né? É uma figura de um leão aí, é claro, né? Ele está bramando como um leão. Ele não é um leão, mas é uma ilustração sobre a sagacidade do ataque, força e poder de um leão. Então, o Satanás hoje não está preso, ele está solto e aprontando as deles aí, eles e os demônios, né? Não todos os demônios, a gente viu que alguns demônios estão presos no abismo, não são todos. Muitos estão soltos por aí aprontando as deles, né? Deus permite isso, e por isso tem maldade no mundo. Mas lembrando que a maldade no mundo não vem só do diabo e dos demônios, não. A maldade do mundo vem também do próprio ser humano caído. Isso tem que ficar muito claro. A Bíblia diz com clareza que nós, desde que caímos no pecado, somos maus. Estamos debaixo da ira de Deus. O próprio Senhor disse isso com clareza. Ele disse assim, ó: vós que sois maus, dão boas coisas aos vossos filhos. Ou seja, Jesus está falando para mim, está dizendo assim, você, Marcelo, que é mau, dá boas coisas para sua filha. Né? Quem dirá o Pai Celestial? O Pai Celestial não é mau. Então, ele dá coisas extraordinárias para os seus filhos. É isso que Jesus estava dizendo nesse texto. Mas só para a gente entender, o homem é mau por natureza. Se a gente tirar Satanás do mundo, e o milênio prova isso, o homem continua mau, o homem continua incrédulo, aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi glorificado. Né? A gente vai ver no milênio isso. Eles vão, quando Satanás é solto, muitos homens aí vão se reunir com Satanás para ir contra o reino de Cristo, são contrários ao reino do Senhor. Então, o homem, por natureza, é maligno. O homem só não se autodestrói, o que é muito fácil com bomba atômica e hoje, porque o Senhor, por sua graça, ele contém, a graça comum de Deus alcança todos os homens, não é a graça salvadora. Não, os homens não são todos salvos. É a graça comum que dá ao homem talentos para ele poder trabalhar, para ele poder produzir, para fazer uma música linda, para escrever um poema maravilhoso, para fazer um filme extraordinário, para que a gente viva bem. É essa graça comum que contém a maldade humana. Mas se Deus tirasse essa graça comum, todos os demônios da terra e Satanás, os homens certamente se autodestruiriam, porque o homem caído é mau por natureza. Perfeito? É isso que tem que ficar claro. Agora, hoje Satanás está solto, os demônios estão soltos e aprontando aí. Satanás vai ser preso no milênio. Ainda não aconteceu o arrebatamento, ainda não aconteceu a tribulação, não aconteceu a batalha do Armagedon. É no fim da batalha do Armagedon que Satanás é preso. Tá bom? Mas a gente vai ver isso ainda. É que a gente fez uma introdução de tudo, e agora a gente está aprofundando, a gente aprofundou na vida após a morte, e agora a gente vai para, na próxima aula, falar do dia do arrebatamento. O que vai acontecer nesse dia do arrebatamento? Depois a gente vai ver quais são os sinais que nos indica que esse dia do arrebatamento está próximo, pode ser hoje. E aí a gente vai, Tribunal de Cristo,
bodas do Cordeiro, depois tribulação, grande tribulação, Armagedon, e vamos embora caminhando, aprofundando em cada um dos pontos. Perfeito? Deu para entender? Ok, obrigada. Pode falar. Não sei se a irmã Ângela ia falar mais alguma coisa ou alguém ia fazer uma pergunta. Não, eu agradeci porque eu entendi, sim. Eu estava confundindo isso como se 1000 anos já estivéssemos no 1000 anos por causa desse terror que é da maldade do próprio homem, da própria carne. Não, ó, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui a telinha, compartilhar com os irmãos, de novo aquele diagrama rapidinho, não vou passar por ele todo, mas só compartilhar com os irmãos o diagrama. Note aqui nesse diagrama que nós estamos aqui, ó, a igreja. O que a gente aguarda? A gente aguarda o arrebatamento, tá vendo? O milênio está aqui, ó. Aqui está o milênio. Tem que, depois do arrebatamento, vai acontecer a tribulação. Depois da tribulação, no fim da tribulação, a batalha do Armagedon, essa batalha marca o fim da tribulação. Aí sim o milênio, onde Satanás é preso e onde Jesus vai reinar nessa terra por 1000 anos. Depois tem a batalha, que não é uma batalha, mas uma reunião contra Cristo, de Gog e Magog, e depois o juízo final, e depois do juízo final, a eternidade futura. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, dá uma repassada lá no diagrama para vocês entenderem quando cada coisa vai acontecer. O milênio ainda não aconteceu. Vai acontecer. Jesus ainda vai reinar sobre essa terra. Perfeito? Tem mais algum irmão que gostaria de fazer uma pergunta? Ninguém mais? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação.